conseguiram lembrar tudo junto comigo das histórias que nós passamos nesse mês? Amém? E hoje nós vamos encerrar este tema. E eu queria começar, óbvio, pelo primeiro versículo que nós lemos, mas eu queria começar pela primeira ação que Jesus nos entrega a fazer. E ele diz assim: venham a mim. Venham a mim. Muitas pessoas acham erroneamente que uma vida de religiosidade pode salvá-las. Olha só, que incrível. As pessoas acreditam que porque elas cantam a música certa, porque elas se vestem do jeito certo, que porque elas falam do jeito certo, elas estão salvando a si mesmas, estão ali com as suas ações, com as suas obras das suas mãos, conseguindo alcançar a salvação. Só que as pessoas estão indo além disso, elas estão juntando outras coisas nessa crença acerca da sua religiosidade. E uma coisa que as pessoas também estão colocando neste tempo é que elas acreditam que pela ação religiosa, de costumes, que não é de tudo ruim, mas que aprisiona muitas vezes algumas pessoas, que por causa de terem boas obras, de fazerem coisas legais, ações legais, que elas também conseguem se livrar do esgotamento das suas vidas, que elas também conseguem se livrar sozinhas. E a verdade é que a religiosidade, quando é feita por um interesse, sem amor, sem entender quem Jesus é, sem crer plenamente em Deus, é apenas mais um fardo pesado para se carregar. E a primeira coisa que Cristo nos fala é: venham até a mim. Não é façam isso ou façam aquilo, a única coisa que Jesus nos pede é para ir até Ele. E a primeira coisa que Cristo quer de nós, para que a gente viva essa oportunidade de sair de uma vida esgotada, de uma vida cansada, de uma vida sem perspectiva de paz, a primeira coisa que Jesus precisa é que você vá até Ele, que você se encontre com Ele, que você tenha uma vida de relacionamento com Ele. E isso passa por uma questão muito importante. Eu já vi muitas pessoas passarem pela igreja, eu estou desde pequeno na igreja. E muitas vezes eu vi pessoas se achegarem até a igreja e irem embora por qualquer motivo, e abandonarem o seu ministério, e abandonarem tudo que eles viveram naquele tempo. E muitas vezes eu pensei assim: poxa, eu acho que essas pessoas saíram porque alguém magoou elas, essas pessoas saíram porque deu errado aquilo que elas estavam tentando fazer, ou porque aconteceu aquela briga com os irmãos da igreja. Mas na verdade, na maioria das vezes, irmãos, as pessoas desistem porque elas não acreditam de verdade em Jesus. Isso é algo que nós precisamos dizer. A nossa fé é tão pequena que as nossas ações no nosso dia, às vezes, dizem para nós mesmos que nós não acreditamos em Jesus como deveríamos. Uma pessoa que acredita em Jesus, ela tem uma vida de relacionamento com Ele. Ela lê a palavra, ela ora todos os dias. Quando aparece um problema, a primeira coisa não é se desesperar, é pensar que Jesus pode ajudar. Nós passamos o nosso dia todo tentando controlar a nossa própria vida, e as coisas sempre saem do controle. Sempre saem do controle. Todo mundo aqui, eu acredito, com exceção das crianças que estão aqui, todo mundo aqui já viveu um período da sua vida, ou viveu a vida toda assim, em que sempre tem alguma coisa que não está certa, sempre tem alguma coisa que está no lugar errado, sempre tem alguma coisa que está dando errado. E isso nós fazemos porque nós não confiamos plenamente em Jesus. A primeira coisa que Jesus espera de nós, e a primeira coisa que você precisa, se você está esgotado, se você está vivendo uma vida em que as coisas não fazem sentido para você, se você está vivendo uma vida em que a tristeza domina o seu coração, em que a ansiedade domina o seu coração, a primeira coisa que você precisa ter na sua mente é que você precisa ir até Jesus e acreditar de verdade nele. É difícil dizer isso. Por mais que nós nos dizemos cristãos, nos dizemos fiéis a Deus, que acreditamos nele, as nossas ações às vezes nos dizem que não.
Quando nós oramos a Deus e entregamos uma situação que nós não temos mais controle, você precisa fazer isso e ter confiança de que Jesus está com você, de que Ele é real, de que no terceiro dia Ele acredite, quando você dobra o seu joelho, Ele está ouvindo a sua oração. Quando você está chorando, Ele está vendo que você está triste, Ele não está inerte. O nosso Deus não é um Deus feito por mãos humanas, que tem boca, mas não fala, olhos, mas não vê, ouvidos, mas não ouve. O nosso Deus é um Deus vivo, que está conosco no nosso dia a dia. E a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que para se achegar numa situação em que a nossa vida é uma vida plena, alegre e completa, satisfeita, é que nós precisamos nos achegar até Jesus, de verdade, ter um relacionamento com Ele, ter um relacionamento com a Sua palavra, orar e falar com Ele todos os dias, porque um relacionamento é assim. Então você precisa se achegar a Deus, é a primeira coisa. E existe um ponto muito interessante, que as pessoas às vezes confundem, que são as alegrias momentâneas de uma vida satisfeita. Eu vou explicar isso. Jesus disse: venha a mim. E as pessoas não estão indo exatamente a Ele, estão indo para outros lugares. As pessoas buscam a sua completude de vida em muitas outras coisas que não Jesus. E elas fazem isso porque são enganadas. E eu já fiz isso, eu garanto para vocês. E essas pessoas se esgotam. Às vezes a gente se esgota porque a gente troca uma vida de felicidade com Cristo por um momento de alegria momentânea. Jesus não disse que a nossa vida ia ser um arco-íris, muito pelo contrário, a Bíblia fala, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Mas a questão de ter uma vida completa e de sair do esgotamento não é ter uma vida sem problemas, ou uma vida sem dificuldades, ou uma vida sem lutas, é ter uma vida satisfeita. Uma vida satisfeita. E eu vou explicar o que é isso. Quando eu era pequeno, na minha casa, existiam duas crianças insatisfeitas. Eu e a minha irmã. A minha irmã abriu o guarda-roupa dela assim, e aí ela tinha todas as calças jeans que você possa imaginar, de todas as cores, de rasgada sem rasgo, boca de sino, boca normal. E aí quando a gente falava, olha, nós vamos viajar ou vamos para algum lugar, a minha irmã falava, eu não tenho uma calça, eu preciso comprar uma calça nova, eu não tenho uma calça. Eu, que era menino, não ligava para essas coisas, se a bermuda estivesse rasgada e se o chinelo estivesse com prego, estava tudo bem. Para mim, eu olhava na minha prateleira de videogame, e eu olhava assim, cheia de coisas, e eu falava, não tenho um jogo para eu jogar. Eu já cansei, já zerei todos aqui, não me falta um jogo. A gente é assim, a gente é insatisfeito. Quando a gente conquista alguma coisa na nossa vida, alguma coisa financeira, alguma conquista profissional, ou alguma conquista de vida como um todo, essas conquistas nos dão alegrias momentâneas. É o primeiro pedaço da pizza, é o primeiro pedaço do bolo, é a parte mais alegre. Mas depois essas coisas vão perdendo o seu valor ao longo do tempo. As pessoas vão conquistando e conquistando coisas, e cada vez que elas conquistam mais coisas, a próxima coisa é sempre a mais vazia. Porque essas coisas que nós temos, as nossas roupas, os nossos videogames, ou o nosso dinheiro, ou a nossa profissão, a nossa realização profissional, isso não nos preenche por completo, nos dá momentos de alegria. Mas para aqueles que encontram e que decidem ir até Jesus, esses encontram satisfação para a sua vida. O que Jesus traz para o nosso coração é uma satisfação contínua. Então, se você tem dinheiro, você é satisfeito porque Jesus está na sua vida.
Se você não tem dinheiro, está lhe faltando alguma coisa, você também está satisfeito, porque Jesus também está na sua vida. Se você tem uma vida saudável, se sua saúde está perfeita, você também se sente satisfeito, porque Jesus está na sua vida. Se você está com alguma doença no seu corpo, por mais que você acredite que Jesus é capaz de te curar, você já é satisfeito, porque Ele está na sua vida. E nós vivemos numa geração que é insatisfeita e está esgotada, porque quanto mais corre atrás das coisas, menos encontra alegria, menos encontra paz, encontra mais dificuldades nas coisas que conquista do que alegria e paz. E um momento de alegria não pode substituir uma vida de satisfação em Cristo. E é por isso que nós precisamos ir até Jesus, porque somente Jesus conhece os nossos corações pelo lado de dentro, e sabe onde estão as nossas lacunas, onde estão as nossas mazelas, onde estão as nossas falhas, e é naquele lugar que Jesus toma conta e preenche. E é por isso que aqueles que encontram Jesus na sua vida, são as pessoas que talvez não sejam as mais ricas, que talvez não sejam as mais poderosas, ou as que conquistam mais coisas, mas são as que são mais felizes e satisfeitas. E se você está esgotado nessa noite por insatisfação, insatisfeito com a sua família, insatisfeito com o seu trabalho, insatisfeito com o dinheiro que você tem, insatisfeito com as coisas que você tem, eu quero lhe dizer, nada do que você conquistar, nada do que você receber aqui vai te satisfazer, a não ser Jesus no seu coração. E é por isso que nós precisamos ir até Ele, porque nós nos esgotamos procurando coisas que são vazias e perdemos a nossa força, o nosso tempo em coisas que são vãs, enquanto coisas que são eternas, poderosas e que completam o nosso coração, que são muito mais valiosas do que ouro, prata ou qualquer dinheiro no mundo, nós deixamos de lado. Nós precisamos encontrar e voltar para a rota do tesouro da nossa vida, que não é o banco, que não é a empresa, mas é o caminho em que Jesus está. Amém? E ele segue dizendo: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Jesus disse: venham a mim todos os crentes, venham a mim todas as irmãs do grupo de oração. Jesus disse: venham a mim os pastores e os obreiros, os evangelistas, os presbíteros. Não. Jesus disse: venham a mim todos vocês que estão cansados. E você sabe por que isso é poderoso? Porque não importa a condição em que você está hoje, o que importa é quem tem a solução, que é Jesus. E o nosso principal inimigo, acusador, que ronda os nossos corações todos os dias e enche a nossa mente com baboseiras, a pior mentira que ele pode dizer para você é: olha, Jesus está muito distante para você, olha como o pastor é, olha como é a vida daquele irmão, olha como é a vida daquela irmã, você está vendo, é tudo certinho, é tudo bonito, e a sua vida, por que você vai se achegar até Jesus? Para que você vai perder o seu tempo, não vai dar certo outra vez? Eu quero lhe dizer que essa é a maior mentira que Satanás pode colocar no seu coração. Porque se você ainda não entende, o pastor que tem a vida boa e que tem uma família legal, um dia ele não era essa pessoa, ele era você. Um dia a pessoa que está pregando nesse altar não era a pessoa maravilhosa que você olha e admira, era a pessoa que era você. O líder que hoje está liderando alguma coisa na igreja ou realizando algum trabalho, ele não teve a vida sempre assim, de liderança, em ascensão, em uma vida espiritual boa com Cristo. Um dia ele era você, e ele fez uma coisa: ele se achegou a Jesus. E ele se achegou porque Jesus chamou a todos, e não nos chamou porque somos limpos de pecados ou porque somos perfeitos. Não, Ele nos chamou porque nós somos sujos, pecadores e precisamos dEle. Ele não nos chamou para tirar algo de nós, mas para colocar algo em nós. E é por isso que Jesus está chamando a todos.
E se você olha para a sua vida hoje, se você olha para o seu coração hoje e fala, Jesus está muito distante, isso é uma mentira que o diabo está colocando no seu coração. A verdade é que Jesus está mais próximo do que você imagina, do seu coração. Ele sabe os seus sonhos, Ele sabe o que passa na sua cabeça antes de dormir, Ele sabe o que passa na sua mente no seu trabalho, Ele sabe o que está no seu coração. E é por isso que Ele está te chamando nessa noite para ter uma vida de relacionamento com Ele, porque Ele te conhece, te ama, te amou antes de você nascer. E essa é a oportunidade que você tem. Não deixe que o diabo tire do seu coração a verdade da palavra, que Jesus chamou a todos. Todos que quiserem podem ir até Ele, entregar o seu fardo pesado e pegar um fardo leve. Amém? Não sejam enganados. Hoje eu tenho a mesma certeza que Paulo tinha em Romanos, capítulo 8, no verso 35, ele diz assim: o que nos separará do amor de Cristo? Será as aflições ou calamidades, perseguições, fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de Ti enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para um matadouro, mas apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu estou convencido, e eu aqui concordo com Paulo, porque eu também estou com essa mesma cabeça, de que nem a morte, nem os anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você está aqui essa noite, entenda, não existe nada que esteja entre você e Jesus, que Jesus não vai derrubar para chegar até você. Nada pode te separar do amor de Jesus. E se você está esgotado, achando que Jesus está muito distante para te tirar de uma vida de esgotamento, essa é a noite em que Jesus está aqui, derrubando as muralhas, pulando as cadeias para chegar até você. Nada pode te separar dele. Nada pode separar a sua vida de uma vida plena em Jesus. É só você receber Ele no seu coração por completo. E vamos seguir no texto. No verso 29 diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar e o fardo que eu lhes dou é leve. Jesus está nos dando aqui o segredo do trabalho que nos enriquece e não vai nos acrescentar nenhuma dor. As pessoas acreditam que porque estão numa situação de vida esgotada, na sua vida por completo, ou em alguma área, que este é o momento delas pararem, que este é o momento delas desistirem, que este é o momento delas darem um tempo, que este é o momento delas voltarem atrás, dar um passo para trás. Mas a verdade é que, se você estiver com Jesus, você não precisa parar, você não precisa desistir, você não precisa deixar de seguir a sua vida em frente. O esgotamento é temporário para aqueles que estão com Jesus. Jesus sempre renova as forças daqueles que estão com eles. E as pessoas não conseguem sair dessa vida porque estão presas no esgotamento e porque acham isso. Olha, eu estou esgotado e vou parar tudo. Vou parar tudo. Esse texto é legal porque Jesus gosta de fazer muitas analogias quando ele está falando ou ensinando alguma coisa, e ele vai falar sobre o jugo. O pastor Renan falou no domingo, o jugo é como se fosse uma madeira que você coloca sobre os bois, geralmente dois bois, para que eles carreguem uma carroça num caminho definido. E quando Jesus usa essa palavra, o meu jugo é leve, Jesus está usando uma palavra aqui nesse texto, no original, na língua original, que quer dizer feito sobre medida. Então, tomem sobre vocês esse meu jugo que é feito o suficiente para vocês carregarem. A vida que nós temos quando encontramos Jesus não é uma vida perfeita, não é uma vida sem erros, não é uma vida sem falhas, mas é uma vida que nós conseguimos carregar.
é uma vida que é feita para nós, é preparada para nós, e só um Deus que te conhece por completo poderia preparar um jugo para você, caminhar junto com Ele, que é do seu tamanho. Ele sabe o que você consegue suportar, o que você não consegue suportar, Ele sabe os seus limites, Ele sabe as suas capacidades, e se você estiver nele, os seus desafios vão estar dentro das suas capacidades. Agora, se você não estiver nele e tomar para si desafios que não era para você, e tomar decisões na sua vida que não são para você, você está tomando um jugo para você, você está tomando uma responsabilidade que não lhe cabe, que não serve para você, que é pesado demais, que você não vai conseguir carregar. E as pessoas estão vivendo uma vida esgotada por conta disso, porque elas não querem caminhar com Jesus, porque elas escolhem tomar as suas próprias decisões, por si mesmas, sem ter uma direção de Deus, sem ter um coração voltado a Cristo. E no momento em que elas fazem isso, elas pegam os fardos mais legais, mais pesados para se carregar. Quando o fardo que Jesus coloca sobre nós é um fardo que nós conseguimos carregar. Então, se você está passando por um momento de esgotamento, este não é o momento de você parar de trabalhar. Jesus não falou, olha, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou dar um churrasco, uma cadeira e uma cama para vocês. Ele falou, não, eu vou trocar o seu trabalho, que é pesado, duro, por um trabalho que é leve. E nós precisamos estar com Jesus para fazer essas escolhas bem feitas. Não tome para si trabalhos, coisas que não são para você. Olhe o que Jesus entregou para você. Olhe as decisões que você precisa tomar na sua vida. A gente estava falando, antes de começar o culto, eu estava conversando, eu, o pastor e a Beth, e o pastor estava contando uma situação da vida dele, de uma escolha ruim, profissional, que ele fez no início lá, quando ele estava estudando. E eu lembro de tantas escolhas ruins que eu fiz na minha vida, e você com certeza deve ter algumas escolhas na sua vida que você fala, se voltasse atrás, não tinha feito isso hoje. Se eu pudesse voltar lá atrás, eu consertaria tudo isso que eu fiz. Irmão, você não consegue mudar o seu passado, mas a boa notícia é que Jesus está na sua vida. Se Ele estiver, seu futuro pode ser muito melhor do que é o seu presente. Então, Jesus não está dizendo, olha, tudo que você carregou até aqui, você vai voltar lá atrás, você carrega tudo de volta e pega um... Não. Jesus está dizendo, olha, daqui para frente, que você está caminhando comigo, este é o fardo que eu tenho para você. Este é o jugo que eu tenho para você. É do seu tamanho, você consegue carregar, não é pesado. Deixa que eu carrego o fardo mais pesado para você. Amém? E por último, ele vai nos dizer, ainda no verso 29, mas já encerrando, deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração. Ouvir isso de Jesus aqui, lendo, no nosso contexto, Sociedade Ocidental, Brasil, 2023, ouvir Jesus dizer, deixem que eu lhes ensine, parece bonito, né? Soa bem nos nossos ouvidos. Mas se você fosse um fariseu, lá no primeiro século, e você ouvisse Jesus falar, deixa que eu te ensino, você não sabe direito, seja humilde, me ouça porque eu sou humilde e manso de coração, você iria ficar com uma certa raiva de Jesus. E isso parece claro, num ambiente de igreja. Mas a nossa realidade no nosso dia a dia é assim. Jesus fala pra gente, olha, na própria palavra, não precisa vir ninguém te dizer uma série de coisas, porque muitas coisas, o que é certo, o que é errado, a decisão de se fazer, já está na Bíblia, já está na palavra. Às vezes não precisa nem vir alguém, lá o irmão trazer falar o manto e trazer a revelação para você, porque já está na Bíblia uma série de decisões que você está lá, ó, se você decidir isso aqui é o certo, é o leve, se você decidir isso aqui é o pesado, não serve para você. Já está tudo na Bíblia, muitas coisas já está na Bíblia. E aí no seu dia a dia aparece alguma coisa, uma situação em que você precisa escolher entre algo e outra coisa não tão boa. E aí você já tem um conhecimento. Jesus te ensinou, não te ensinou? E aí você fala assim, não, mas Jesus não sabe de nada.
eu sou aquele fariseu lá do primeiro século. Eu vou tomar essa decisão aqui porque está lá na Bíblia, mas eu acho que ele não sabe direito da minha vida. Nós às vezes agimos assim. Jesus precisa de corações humildes para serem tirados do esgotamento, porque só um coração humilde tem capacidade de ouvir Jesus falar e receber aquela palavra como um ensinamento para a sua vida e tomar boas decisões. As pessoas que geralmente são aquelas que sabem tudo, que sabem de todas as coisas, não, é isso aqui, essas pessoas geralmente carregam fardos enormes nas suas costas. Elas precisam carregar fardos que não são seus. Irmãos, às vezes não estar certo é a melhor coisa que existe, porque se você tem Jesus no seu coração, no dia a dia você descobre várias coisas que não estão certas, e várias decisões que você precisa tomar diferente, e a melhor decisão sempre é a decisão que Jesus lhe disser que é a melhor. Por isso, hoje nessa noite, nós precisamos ter um coração humilde para ouvir Jesus falar, humilde para entender que o que Ele tem para nós é suave e leve, humilde para entender que por mais que eu ache que eu estou certo o tempo todo, que por mais que eu sei da minha vida, se o controle da minha vida estiver na mão de Jesus, está numa mão melhor do que a minha. Então nessa noite, se você está esgotado, a solução não é a mais fácil, mas é a melhor. Deixar o controle da sua vida na mão de Jesus. Deixar o controle do seu coração, das suas emoções, dos seus sentimentos, das suas escolhas, do seu futuro na mão de Jesus. É a melhor escolha, apesar de isso às vezes nos assustar. Apesar de nós ficarmos com medo, será que é o bom mesmo? Será que é o melhor mesmo? Irmão, se você crê em Jesus e acredita que Ele morreu na cruz por você, você acha que o homem que se pendurou no madeiro no seu lugar não tem amor suficiente para escolher o melhor futuro para você, o melhor futuro para a sua família, para a sua casa, se o seu futuro, se as suas decisões, se a sua vida está na mão de Jesus, está na melhor mão. A pessoa que mais te ama em toda a existência do universo, em toda a extensão do universo, não existe nada na criação que te ame mais do que Cristo, que se entregou na cruz por você. É esta pessoa, a pessoa de Jesus, que tem as melhores escolhas, que vai te fazer feliz e completo de verdade. Amém? Eu quero te convidar a se colocar de pé para a gente